crise esses três modelos. É verdade que nós desejamos o infinito. É verdade que nós desejamos um Salvador. É verdade que em Cristo esse desejo pode se realizar. Pode, se eu me converter ao Cristo de verdade e não ao da minha cabeça. Deus é maior. Deus é diferente do que o homem espera, simplesmente. Veja, pode olhar. A criação, que coisa linda, fala de Deus, mas a criação também é ambígua. Me explique essa cheia, um tsunami, me explique um vulcão que explode e destrói tudo, e mata pessoas. Não, a criação, como ela existe hoje, é marcada pelo pecado. A história, como ela existe hoje, é marcada pelo pecado. O homem, como existe hoje, não é aquela coisinha lindinha, fofinha, cheirosinha que saiu da mão de Deus, não. É marcado pelo pecado. Então, nas culturas, há pecado. Nas religiões, há pecado. Na história, há pecado. Na criação, há pecado. E tudo isso precisa de redenção. Tudo isso precisa de um Salvador. Tá certo? Então, lembre, o centro da nossa fé não é a criação. Nos nossos altares, não está lá Deus criando, está a cruz. E a cruz é escândalo. O que quer dizer a cruz? Pense um pouquinho. O que quer dizer a cruz? Por isso, quando vocês forem padre, viu, não tirem não o crucificado do centro para estar um ressuscitado, viu? Isso não é fé cristã, não. A gente coloca a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não escondam a cruz. Não tenham vergonha da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É a cruz. O símbolo cristão é a cruz, que é caminho de ressurreição. Mas tem que passar pela cruz. Cuidado. Cuidado. Né? Não podemos nunca esquecer a dramática afirmação do prólogo joanino. Olhe, se essas três cristologias que eu disse fossem toda a verdade. Olha o prólogo de São João. Veio para o que era seu. Aí devia dizer, e os seus aplaudiram e acolheram. Não. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Na noite de Natal, tudo tão bonito, e a gente já vê a marca da cruz. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A gente esqueceu muito disso, sobretudo depois do Vaticano II. Entrou um otimismo tolo, um otimismo infantil em muita gente que esqueceu o mysterium iniquitatis, o mistério do pecado. A criação não espelha a glória de Deus mais com toda a sua luz. A criação pode ser usada para o mal. A criação pode ser usada para o pecado. Veja, o homem, tá certo? O homem já não é mais, tá certo? Claramente a imagem de Deus. Às vezes ele se torna um demônio. A história, quantas vezes não parece não ter sentido. Então o limite teológico é isso. O limite teológico dessas três visões é que parece que Cristo não é uma novidade. Parece que se, mesmo que Cristo não viesse, tudo estaria bem. Já está presente na criação, já está presente na história, já está presente no coração do homem. Veio só para tornar explícito o que era implícito. Não é essa a nossa fé, minha gente. Não é essa. E tem outro limite. O limite antropológico. E qual é? Prestem bem atenção, escutem o que eu vou dizer e olhem o coração de vocês. Se é verdade que desde o princípio tudo foi criado através do Cristo e para Cristo, não é menos verdade a presença do mistério da iniquidade no mundo e da história. De modo que vejam, o mundo, a história, o homem, não são um desejo, uma pergunta que vai encontrar necessariamente a resposta em Cristo.
O seu desejo de felicidade pode levar você para o erro. Você pode procurar a resposta no que não presta, na imoralidade, numa vida leviana, numa vida vivida para você e não para os outros. Veja. Então não é garantido o homem. Veja, não é garantido que o homem vai encontrar a resposta em Cristo. Não é garantido que você vai ser salvo. Não é garantido. É garantido que Cristo morreu por você. Mas não é garantido que na sua busca de felicidade e de vida, você se abra para Ele. Veja. Então o homem não é um esquema pré-fabricado. Não é uma autotranscendência que vai dar em Cristo. Não. Cada existência humana é um caminho original, criativo, aberto para várias possibilidades. Por isso, cuidado. Cuidado. O que você está fazendo da sua vida? Da sua vida. A sua vida, o seu desejo de vida, de paz, de felicidade, de plenitude, de realização. Esse desejo todinho, você está buscando realizá-lo em quê? A nossa opção por Cristo ou contra Cristo não é de boca, não. Senhor, eu opto por Ti. Nas minhas pequenas escolhas, nas pequenas, meus filhos, eu vou definindo a escolha da minha vida. Não é garantido que você no fim, que a sua vida no fim será um sim a Cristo. Pode ser que a sua vida no fim, pelos seus nãos, pelos seus mais ou menos, pelas suas covardias, pelas suas infidelidades, termine sendo um grande não ao Senhor. Não é garantido. A história, a criação, a minha história humana, a minha, são uma partida que não está definida ainda. Uma prova disso é o Ocidente. Olha aí o Ocidente todinho que era cristão. Olha aí o Ocidente todinho que nasceu do cristianismo. O que se tornou? Um Ocidente pagão. Pagão. Pode xingar a Cristo, está na moda. É bonito. Pode esculhambar com a igreja, você vai fazer sucesso. Escreva um livro falando mal da igreja, você vai vender. Faça um filme criticando Jesus. Oxente, você vai ser considerado uma pessoa madura, crítica. O Ocidente cuspiu no prato que comeu. O Ocidente cuspiu no Cristo que o gerou. Está aí. Se o homem fosse essa bondade toda, se o homem fosse essa sede inocente e tranquila, né? Ah, como seria diferente. Mas não. Nós temos nossos demônios. Nós temos nossas contradições. Nós temos o mistério do pecado. Lembre do capítulo 7 da carta de São Paulo aos Romanos. Eu não sei o que acontece comigo. Eu sei que o bem não habita em mim. Eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Infeliz de mim. Quem pode me levar dessa situação de morte? Lembre do capítulo 8 da carta aos Romanos. A criação toda foi submetida à vaidade, ao nada, à ambiguidade, por causa do homem que a submeteu com seu pecado. Veja, nem sempre a criação vai espelhar Deus. Nem sempre a história vai espelhar Deus. Nem sempre a humanidade vai espelhar Deus. Só vai espelhar Deus se a gente olhar Jesus. Jesus que é surpresa de Deus. Então é preciso, deixa eu insistir, isso que vocês de teologia já aprenderam no seminário não está errado, só não está completo. Vale a cristologia cósmica, vale a cristologia antropológica, vale a cristologia histórica ou historicista, mas é preciso ler essas três cristologias à luz de uma quarta, a mais importante, a central da nossa vida. Essa é que é definitiva, a cristologia trinitária. Nessa perspectiva trinitária, Cristo é absolutamente singular, único, original, inesperado. Cristo, veja,
não é visto a partir do homem, do cosmo da história, mas a partir de Deus. É o Pai que manda Jesus. Em Jesus, o Pai nos dá a vida no Espírito. E no Espírito de Jesus, no Espírito que só Jesus dá, nós temos acesso ao Pai. Só Jesus é o Filho. Só Jesus é o caminho e o mediador para o Pai. Somente Jesus viu o Pai. Somente Jesus é a testemunha de Deus. Sem Jesus, nossas ideias sobre Deus são imprecisas, incertas ou errôneas. E Deus sem Jesus seria simplesmente a projeção das nossas ideias e de nossos desejos. O Deus verdadeiro, só quem nos dá é Jesus. O Deus verdadeiro, para ver o rosto do Deus verdadeiro, é preciso crer em Jesus. Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Pai, eu revelei o teu nome aos homens. Que nome? Eu revelei a eles aquilo que tu és na tua essência e que eles não sabiam. Tu és Pai. Não é Pai porque criou. Se é Pai porque criou, nem sempre foi Pai. Não é Pai porque cuida da gente. Aí é Pai com P minúsculo. Ele é Pai porque eternamente gera no Espírito o Filho eterno. Isso o homem nunca iria saber. Eu revelei, Pai, o teu nome aos homens. Por exemplo, a gente diz que Deus é justo, mas Deus não é justo como a gente pensa. Jesus nunca diz Deus justo, Pai justo. É a justiça paterna do Pai de Jesus, que é todo amor. Pai santo. Jesus, só Jesus nos revela o verdadeiro Deus. Só Jesus nos revela a Deus totalmente. Eu repito, para não deixar dúvida, sem Jesus teremos ideias incompletas, imprecisas ou errôneas sobre Deus. Os judeus têm ideia errônea sobre Deus? Não, só tem ideia incompleta. Os muçulmanos têm ideias imprecisas. E em todas as outras religiões há ideias errôneas sobre Deus. Só Jesus revela a face do Deus verdadeiro. Jesus, somente Jesus crido, adorado e anunciado pela igreja, é o revelador do Pai. Por isso, Ele é o único, porque somente Ele pode trazer de verdade a novidade de Deus para a história humana. O que é que Jesus nos dá, meus filhos? Jesus nos dá pela sua morte e ressurreição o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que renova todas as coisas. Só Jesus é a novidade verdadeira. Só a Jesus nós devemos fé e obediência, custe o que custar. Seja qual for o preço que os cristãos tenham de pagar por essa liberdade da obediência só a Cristo. Agora aqui tem um nó cego, muito cego. Escutem. Se Cristo não é óbvio, se Cristo já não está presente no nosso desejo, se Cristo é uma novidade, se Cristo é surpresa de Deus, então na relação entre o homem e Cristo, haverá sempre uma sombra de escândalo. De escândalo. Porque Jesus me surpreende. Porque Jesus não é como eu esperava que ele fosse. Olha, eu vou dar um exemplo a vocês. Quem é que ganhou esse elogio de Jesus? Dentre os homens nascidos de mulher, nenhum é maior que ele. João Batista. Pois João Batista quase se escandalizava com Jesus. Olha no Evangelho. João foi mandado por Deus para anunciar o Messias. Como é o Messias que João anunciou? Como era o Messias que João pensava? Está lá. Ele vem com um machado para cortar a raiz da árvore que não der fruto. Ele vem para peneirar a palha e queimá-la. Veja, João pensava o Messias que vinha tinindo, justiceiro, colocando fogo pelas ventas. Chega Jesus. João diz, ele é o Cordeiro de Deus. Muito bem. Vai para a prisão.
E na prisão, João escuta falar de Jesus.